Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, que seja uma noite agradável para todos nós. Que ao sair daqui nós nos sintamos fortalecidos, nos sintamos revigorados, cientes de que algo mais foi acrescentado em nosso conhecimento e que algo também modificou dos nossos sentimentos. Nós estamos numa peregrinação por esse mundo e nessa peregrinação vamos adquirindo experiências, sabedoria e vamos refinando o nosso trato para o próximo. Nós vamos apurando o nosso sentido de sociedade, de irmandade. Por isso a necessidade constante de estarmos em contato com a matéria para o nosso desenvolvimento. E nesse interim são lutas, são situações de obstáculo, são situações em que somos tentados, são situações de perda, são situações de bonança, e todas elas fazem parte do nosso desenvolvimento. Não é somente as dificuldades, é o contexto em geral. Então, que nessa noite nós tenhamos a inspiração suficiente para captar todo o conteúdo que vai fazer diferença na nossa vida, que vai se tornar parte integrante do nosso modo de pensar, do nosso modo de ser. E assim nós vamos avançando, pouco a pouco, melhorando, como comumente nós falamos, começando a brilhar a nossa luz, que essa luz realmente comece a brilhar no nosso íntimo, que nada mais é do que a felicidade e o amor, né, brilhando dentro de cada um de nós. Nós vamos, por alguns instantes, tentar esquecer um pouquinho as nossas aflições, nossos problemas, nossa atividade no mundo lá fora, simplesmente para que possamos sentir essa atmosfera aqui reinante de paz, de harmonia. E nessa prece inicial, vamos deixar vir à tona todo o amor, toda a paz que o alto, nesse instante, derrama sobre cada um de nós. Vamos fechar os olhos por uns instantes, acalmar o nosso coração e deixar fluir, penetrar em nós essa atmosfera de paz, de amor e de harmonia. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião desta noite. Que o tema é criança e a espiritualidade. Vamos tentar colocar algumas questões
que são sempre feitas a respeito da infância. E muitos têm curiosidade, muitas respostas são um pouco complexas. Vamos tentar passar alguma coisa sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos saber é que uma criança nada mais é do que um espírito velho num corpo novo. Para nós chegarmos à condição nominal, que é essa condição que nós nos encontramos, foram milênios de evolução. Milênios. Para a gente chegar na condição em que nós estamos. E a partir do momento que a gente chama assim, nós nos tornamos seres humanos, foi quando tivemos a oportunidade de encerrar em nossa vivência o tal do pensamento contínuo. O que é pensamento contínuo? Ele não se interrompe nunca. Por mais que você queira fazer um esforço, não vou pensar em nada, e você pensa em não pensar em nada, você já está pensando. Então não tem como não pensar em nada. Isso é o tal do pensamento contínuo. Então, a partir do momento que o ser chegou na condição do pensamento contínuo, ele é chamado de ser humano. Só que aí começa uma nova etapa evolutiva. A etapa do burilamento, do aprimoramento. Já temos a condição, então, de habitar um corpo humano, com o cérebro bem constituído, onde todas as experiências vão ser armazenadas. Aí a primeira pergunta que se faz, principalmente para aqueles que não entendem ainda a reencarnação, é o seguinte: aonde que ficam armazenadas as experiências desse corpo de carne? Se eu tenho várias vivências, e logicamente meu cérebro físico vai se decompor com a morte física, o que vai acontecer então com todas essas experiências? Então, por isso que estudar é primordial para que a gente possa entender. A doutrina espírita, ela nos conclama justamente ao estudo para que a gente possa entender certas questões. Então, basicamente, resumidamente, palidamente falando, é o seguinte: nós, na verdade, somos 3 em 1. 3 corpos em um corpo só. É um princípio inteligente que tem um corpo semimaterial, que nós chamamos de corpo espiritual ou perispírito, e o corpo físico. Esse corpo físico é aquele que se decompõe. Então, onde que ficam armazenadas todas as informações das nossas vidas pretéritas? No corpo espiritual. Que é mais ou menos o seguinte, aliás, ao contrário, nosso corpo físico é uma réplica mais ou menos mal feita do nosso corpo espiritual, que tem muito mais capacidade. Então, se ele é uma réplica, todas as informações aqui vividas vão estar armazenadas no nosso corpo espiritual. Por isso, a nossa bagagem nós nunca vamos perder. Por que quando nós retornamos à vida física, não lembramos das vidas pretéritas? Imagine o seguinte: a partir do momento em que nós nascemos, cria-se ali um cérebro zerado de informações. E a partir das experiências, desde o berço até o túmulo, vai se colocando o quê? As informações das nossas escolhas, né? A repercussão das nossas escolhas dentro desse cérebro físico. E o que está lá no passado está bloqueado. Perdeu-se? Não. Apenas nessa existência está bloqueado.
E por que é assim? Biologicamente falando, porque nós temos um cérebro totalmente novo. Não tem essas informações ali armazenadas. Se não tem essas informações ali armazenadas, aonde que nós iremos buscá-las? Não tem jeito. Ah, mas tem pessoas que lembram das vidas pretéritas. Tem. Raramente se encontra uma delas, tem. E como que acontece isso? Elas, pelas características do ser, né? Características daquele ser, ela tem predisposições que conseguem acessar esse corpo espiritual, mas é um ou outro em milhões que conseguem essa coisa. Mas isso vem o quê? A ratificar a vida em reencarnações sucessivas. Muito bem. Mas o que nós queremos abordar é justamente a infância, a criança. Então, aquele eu antigo, que teve múltiplas existências, múltiplas experiências, algumas com grande acerto, outras com grande erro, tem a oportunidade agora de zerar e recomeçar. Para a gente traçar assim linearmente como que vai ser a sua existência é praticamente impossível, porque cada ser é diferente do outro. O que vai acontecer é o seguinte: uma pré-programação. Como assim? Antes de encarnar, é feito por aqueles que estão acima de nós, muito mais evoluídos, uma programação reencarnatória. Basicamente, um cenário onde você vai renascer, que vai lhe propiciar as experiências necessárias para ou ressarcimento das suas dívidas, ou as suas expiações, ou suas provas. E também, nesse inteirinho, vai lhe fornecer uma grande bagagem de conhecimento para a sua evolução. Então, estar reencarnado, além do que comumente as pessoas pensam, eu estou aqui porque eu tenho que pagar dívidas do passado. Negativo. Não é isso. Eu sofro uma determinada doença, uma determinada questão física, uma determinada questão familiar, de relacionamento, por causa do que eu fiz no passado. Negativo. Porque você tem uma nova oportunidade agora. E toda uma história você tem a possibilidade de reescrever. Isso chama-se livre-arbítrio. Lógico, vamos nos deparar com situações, com fatos, com pessoas que estão intimamente ligadas a nós por situações vividas no passado. É o chamado realinhamento. Então, é uma questão tão grande que é difícil você começar a citar exemplos, porque cada pessoa é um universo de situações, um universo enorme de situações. Imagina abranger todo mundo, não tem jeito. O fato é que a oportunidade de vir a esse mundo nos é dada para que nós avancemos. E qual é a importância da infância? Que é o que nós nos predispomos a falar. É o seguinte: vocês já notaram, se pegar 3 crianças de 2 anos de idade que tiveram a mesma criação, a mesma educação, o mesmo tratamento, a mesma condição financeira, social, tudo igual. Elas são diferentes umas das outras. Cada um tem a sua identidade. Se nós fôssemos gerados
a partir do ventre da mãe, ali nascesse a vida, teoricamente, nós deveríamos ser todos iguais. Porque é uma matriz totalmente nova, que vai ser preenchida com informações, né? As mesmas informações, logicamente, seríamos idênticos. E por que não somos? Porque somos espíritos antigos. Porque cada um já traz dentro de si a sua identidade. Então a gente vai ver algumas crianças pequenininhas, umas birrentas, outras tranquilas, umas agressivas, outras amorosas. E da onde que vem isso? Vem justamente das existências anteriores. Tá, mas se já trazemos junto de nós o nosso perfil, a nossa identidade, para que reencarnar então? O fato é justamente esse: oportunidade. Você tem uma nova oportunidade. E a misericórdia divina é tão grande para conosco, que faz com que todo o nosso passado, temporariamente, seja apagado. E uma nova oportunidade de reescrever a nossa história. Então, a partir do nascimento, temos uma nova educação, temos um novo ambiente familiar, temos novos amigos, novas pessoas ao nosso entorno, uma nova oportunidade de nos reeducarmos. Imagine o seguinte: faz de conta que 100 anos atrás nós vivíamos numa sociedade aonde imperava a força dos homens e as mulheres estavam numa condição de subalternas. Aquele perfil for incorporado, as crianças já nasciam naquele ambiente, então já estava ali automaticamente sendo colocado esse modo de viver. Logicamente, nós estamos em plena ascensão, em pleno desenvolvimento. Essa educação que fora nos concedida nessa oportunidade teve o seu objetivo, mas tudo na vida é evolução. Imagine hoje nós nascermos e na nossa célula familiar termos pensamentos tão retrógrados, como se a mulher fosse o quê? Apenas um objeto. Imagine, nós sermos criados nos dias de hoje com essa visão. Não se programa. Mas nas anteriores nós fomos criados assim. Então olha como que isso moldou o nosso perfil, o nosso caráter. Mas tudo na vida é evolução. Então temos uma nova oportunidade agora de termos um refinamento no trato para com o próximo, no respeito para com o próximo. Há 200 anos atrás, qual que era a cultura nossa? Somos escravocratas. O escravo, ele simplesmente é um animal, porque ele não tem alma. Isso era falado na Igreja Católica. Na igreja, que norteava a espiritualidade das pessoas. Tudo tem que avançar. Imagina se hoje nós tivéssemos a mesma forma de pensar. Que coisa mais absurda! O outro, um ser humano igual a mim, só porque tem um pouquinho mais de melanina, é desprovido de alma e pode-se fazer com ele o que bem quiser. Bem quiser é bem quiser mesmo. Então você pode estuprar, você pode vender os filhos, você pode pôr num trono. Olha que absurdos que nós fazíamos sem a mínima piedade. Imagina
o caos que isso causou a cada um de nós. Quando a gente pensa assim, nossa, esse mundo tem tanta dor, tem tanto sofrimento, por que será? Por que será? À toa? Ah, não, é para o nosso desenvolvimento simplesmente, é para a gente ver situações difíceis, nós estamos ressarcindo. Esses que sofrem duros golpes, dores atrozes, são porque infringiram o outro. Estão simplesmente colhendo o que plantaram. Mas imagina que na época que nós estamos vivendo, já não é mais aquela época do olho por olho, dente por dente. Você fez, vai pagar na mesma moeda, porque isso vai virar o quê? Um loop sem fim. Então, o que impera na vida de hoje? Nossa, é misericórdia. Nascer, renascer é nova oportunidade. Certo, alguns vão ter dificuldades extremas, porque fizeram mais coisas erradas. Outros vão ter dificuldades medianas. Mas em todas as situações, há sempre a possibilidade da evolução. Sempre se está evoluindo, sempre se está mudando o conceito, aprimorando, refinando os sentimentos, começando a enxergar o próximo como alguém, um ser vivo. Às vezes, na própria etnia, na própria família, discrimina-se alguém como se esse alguém fosse um nada. Isso é repercussão da nossa forma de pensar lá no passado, quando a gente desprezava o ser humano. Ah, mas nós éramos assim? Não, nós éramos pior. Se a gente recuar no tempo, mais alguns séculos, a gente vai notar que a sociedade, ela era totalmente bélica. Ela não queria, achava mais fácil você pilhar, ou seja, você guerrear com outro povo, massacrá-lo, escravizá-lo e roubá-lo, ao invés de construir. Pensa bem, o nosso passado, ele é muito, muito marcado por sangue, ódio, por sofrimento. Imagine se nós não tivéssemos a oportunidade de renascer. O que seria de nós? Aí, aquela historinha de céu e inferno ia vigorar. Você foi ruim, tchau, vai ser alijado. Você foi bom, vai para um lugar bom. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A lei que impera no nosso mundo é de misericórdia. Ninguém vai se perder. Mas, nesse inteirinho de você se reharmonizar, vai ter dor e vai ter sofrimento. Então, o renascer é aquela oportunidade em que toda essa bagagem bélica, sangrenta, vingativa que nós trouxemos do passado está oclusa. E temos a oportunidade de desenvolver uma nova etapa na nossa vida. Novos caminhos. Alguns de extrema dificuldade. Mas tem tantas pessoas com extrema dificuldade que vencem sendo honestas, trabalhadoras, caridosas, fraternas e justas, mesmo na extrema pobreza. Mas tem outros que na pobreza querem um caminho mais fácil. Vai para o crime, vai para as drogas, vai para a prostituição e outras coisas ilícitas. Mas ninguém nasceu para ir para esse caminho. E por que optaram? Porque o livre-arbítrio de cada um tem que ser respeitado. E qual que é a beleza que se encontra na infância? É porque é aquele período em que você consegue manusear, introjetar naquele cérebro ainda tenro, infantil, novas concepções, novos conceitos, noções de amor, de educação,
de direito, de respeito, de fraternidade. Então, tudo isso que se adquire em família vai se somando. E como nada se perde, absolutamente nada se perde, todos esses registros vão sendo acumulados no cérebro espiritual do indivíduo. Então pode-se passar a existência. E nessa existência, o indivíduo falhou em N situações, mas tiveram outras tantas situações em que ele avançou, em que ele teve contato, que ele pôde agora saber o que é fraternidade, o que é a harmonia do lar, o que é o amor de uma mãe, o amor de um pai, a confiança de um irmão. Então tudo isso vai se somando. Então a oportunidade de estar renascido, em tenra idade, o ser se torna mais maleável. Sua identidade não foi suprimida, ainda continua a mesma. Mas é uma nova oportunidade de ir em contato com um novo mundo, com novas questões, com uma nova educação, com uma nova forma de pensar, que o indivíduo marcha, que ele evolui. E seus débitos passados? Bom, como a vida que nos fora concedida é de misericórdia, foi-nos dada a oportunidade de pagar todo o mal que nós fizemos com o bem que fazemos hoje. Aí corta-se aquele elo que faria de nossa vida se tornar um loop constante de ação e reação. E o que corta isso é justamente a misericórdia, é o amor, é o perdão. Pensa bem, eu tenho um determinado indivíduo que é meu inimigo, ele me prejudicou, e eu vou lá e me vingo dele, faço para ele um mal, ele consequentemente vai guardar essa experiência em seu íntimo, e eu falei, eu vou me vingar dele. E em próxima oportunidade ele se vinga de mim. E ele faz um mal a mim. E eu guardo essa mágoa. E novamente tento vingar-me dele. Fica no loop constante. Então cada existência é uma oportunidade de nós reunirmos e aniquilarmos essa antipatia. Por isso que às vezes em nosso lar nós não gostamos muito de determinada pessoa, mas é meu pai. É minha mãe, é meu irmão, meu primo, é um parente próximo. Por que essa antipatia? Porque é bem provável que seja um laço de vingança, de ódio, que foi selado há muito tempo e que precisa ser rompido. E os laços consanguíneos ajudam muito nesse rompimento. Você passa a proteger o outro, que é seu irmão, que é seu parente. Você passa a olhá-lo com outros olhos. Às vezes a antipatia é muito grande, que ainda gera-se novas perturbações, novos dramas embaixo do mesmo teto. Mas isso somente fará com que em outras esses indivíduos se realinhem, estejam novamente unidos. Existe até um fato que acontece o seguinte: quando esses elos de ódio e de vingança se estreitam muito, 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 esses indivíduos se atêm um ao outro e chegam ao ponto absurdo de que eles renasçam dois indivíduos no mesmo corpo. São os chipófagos, né? São aqueles que nascem grudados. E sabe por que acontece isso? Justamente porque é a vida reeducando os seres. Para que eles possam viver, um precisa que o outro viva. É o reinício da criação dos laços afetivos entre os seres. Pode chegar ao extremo do ódio,
fazer com que as pessoas se unam dessa forma, é isso que acontece. E essa ligação é uma maneira, justamente, natural, amplamente natural, faz parte das leis que nos rege, de reharmonização entre as criaturas. Então, nem sempre, simplesmente as pessoas renascem sob o mesmo teto, pode renascer até no mesmo corpo. Mas a oportunidade é concedida. Então, a infância é justamente esta oportunidade. Muitos nascem já com problemas congênitos, já nascem sofrendo. E cada um, logicamente, tem a sua bagagem, tem o seu porquê. Muitos, pelo fato de terem abreviado sua vida em encarnações passadas, aí renascem nesse corpo, um novo corpo, uma nova oportunidade, uma nova família, uma nova chance de evolução, dá 3, 4 anos de idade, adquire uma doença fatal e vem a volta. Aí você pensa, mas por quê? Uma criança tão perfeita, tão bonita, tanta vida, ser cortada assim de uma hora para outra. Às vezes, esse caso, seja apenas o fato de ela ter vivido o tempo suficiente para completar uma reencarnação anterior que ela mesma aprendeu. Quantas pessoas que têm a sua vida até 70, 80 anos de idade, vai chegando no final, começam a aparecer os problemas físicos, os problemas mentais, e elas não querem ser um peso para os seus filhos, para os seus parentes, ou para a sociedade, e dão cabo na sua vida, se suicidam, faltando às vezes alguns meses, anos, para que completasse aquela reencarnação. Muitos nascem novamente para simplesmente completar esse estágio. Aí explica-se, basicamente, porque algumas pessoas, algumas crianças desencarnam com tenridade. Todos os casos são assim, de jeito nenhum, estou citando um exemplo. Quando que pode acontecer uma desencarnação de uma criança com outra explicação? Tem um caso, que eu não vou lembrar agora qual livro que eu li, que era o seguinte: um casal contraiu um matrimônio, só que por causa da sua vivência, era necessário que eles tivessem um filho. Mas esse filho teria que viver apenas uma certa quantidade de anos, né? Um certo período, e depois retornar à pátria espiritual. E para isso, um dos protetores espirituais desse casal se prontificou a reencarnar nessa missão. Renasceu como filho desse casal. E a criança era linda, maravilhosa, inteligente, um anjo. Aquela criança que todo mundo sonhava. Chegou um determinado período, ela adoeceu e morreu. E qual a explicação? Aquele indivíduo, ele tinha que passar por aquilo? Não. Ele apenas se voluntariou, por amor ao casal, para passar por aquela situação que é uma situação necessária para o ressarcimento de alguns débitos passados ou para o realinhamento de postura que aquele casal possui. Então, pode ser que algumas crianças que partiram não tivessem nenhum débito kármico para isso e fosse apenas uma missão, uma tarefa, algo em que o amor ali imperava, justamente pelo realinhamento dos seres, poderia ser. Então é uma infinidade, cada caso é um caso diferente. Mas se a gente puder resumir
é a grande oportunidade de recomeçar, de realinhar, de reeducar. Por isso é importante para nós que somos adultos, passar o melhor possível para esses, os melhores exemplos, dar atenção, educar realmente, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, pois esse que está agora despontando para o mundo, daqui a algumas décadas, são seus adultos que vão tomar conta da sociedade. E o que nós fizermos, o que nós passarmos para eles, vai ser a grande bagagem, o grande diferencial para nós termos um futuro melhor. E os débitos e a individualidade de cada um, tudo pode ser mudado. A partir do momento que você queira modificar sua postura, nada lhe impede. Mesmo que você tenha feito as maiores atrocidades no passado, se quer mudar a postura, basta predispor e trabalhar, se educar, melhorar-se intelectualmente, melhorar-se moralmente. Nada impede. Então a infância é essa época abençoada da nossa vida, em que nós vamos guardar as mais puras lições que vão ser embasamento da nossa vida adulta. Se nós nos recordarmos da nossa infância, nós vamos lembrar as coisas boas e as coisas ruins. Mas nós vamos nos ater mais àquelas pessoas que nos amaram, que nos protegeram, que nos educaram, que nos explicaram as coisas. Sejam essas pessoas nossos pais, nossos parentes, nossos professores, nossos instrutores. A eles, quem não dedica uma especial afeição a um professor da época de infância? Nós nos miramos nestes. A vida é uma grande oportunidade de refazimento. A infância é justamente sagrada para que nós nos alicercemos agora numa base mais sólida de amor, de paz, de união, de misericórdia. Então, reflitamos muito sobre isso. E se hoje já estamos um pouquinho avançados na idade, já não temos mais a ingenuidade infantil, não nos esqueçamos da pureza de sentimento. Não nos esqueçamos do verdadeiro amor que todos nós temos dentro do nosso peito. Que possamos abrir essas portas do coração a todos, nos tornarmos indivíduos mais amáveis, gentis e respeitosos. Consequentemente, nós estaremos fazendo a nossa parte na sociedade. Muitos olhos miram-se naquilo que nós fazemos. Só o fato de agir no bem, no amor e no respeito, muitos se inspirarão nas nossas palavras, nos nossos gestos, nos nossos atos. Não nos esqueçamos dessa responsabilidade e nunca deixemos o amargor tomar conta do nosso coração, mas sim deixemos estampado em nosso coração o puro amor filial de que todos nós somos revestidos. Que Deus nos ampare, nos inspire, que a nossa vida seja uma constante inspiração, que hoje ou amanhã ou depois de amanhã, no mundo lá fora, no nosso lar, no nosso trabalho, sejamos o melhor possível, mais amáveis, gentis, respeitosos, trabalhadores. Que Deus nos inspire e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.